Qual a diferença entre propriedade privada e propriedade particular? A propriedade privada, ela é prescrita. Então, claro, quando a gente tá falando de propriedade privada, a gente tá falando de meios de produção também, mas não só, a gente tá falando de terra e tá falando de imóveis. Então, por que a propriedade privada é diferente da propriedade individual? Essa caneca é minha propriedade individual. Ou minha posse, a gente pode usar termos diferentes, né? O que garante a minha posse dessa caneca? Isso é uma caneca, tá? Parece uma lente, mas é uma caneca. O que garante a minha posse ou minha propriedade individual dessa caneca? Eu. Eu garanto a minha posse. Eu garanto a minha posse. Eu estou em posse dela, eu garanto a propriedade individual dela com a minha força física. Com a minha própria. Com o meu próprio. Como que eu posso dizer isso? Eu garanto na minha própria. Com os meus próprios recursos, essa é a palavra. Eu garanto a minha posse sobre isso, você por você mesma. Eu garanto com os meus próprios recursos. Terra, por exemplo. Terra, ela é prescrita. Então, o Estado te dá uma escritura garantindo que aquela terra é sua. E por que isso é totalmente diferente? Porque quem garante que aquela terra é sua é a força do Estado. Então, tem exemplos disso. Pinheirinho, por exemplo. A gente tava falando do Najinarras, né? Pinheirinho era uma terra do Najinarras que estava abandonada há muito tempo. Foi ocupada por 1000 famílias, uma coisa assim, né? Porque era uma terra que não estava fazendo sua função social. E quem que garantiu que aquela terra era propriedade privada do Najinarras? A polícia. Então, a diferença é, a propriedade privada, ela é prescrita. Existe uma escritura que garante que aquilo é seu, e quem garante a sua propriedade sobre aquilo é o Estado. Então é por isso que eu posso ter uma terra improdutiva no Japão, não porque eu tô garantindo aquela terra com os meus próprios recursos, mas porque o Estado japonês me deu uma escritura dizendo que aquela terra é minha e o Estado garante que aquela terra é minha. Carro é propriedade privada também. Carro é propriedade privada. No sentido estrito, tá? Porque o carro também tem uma escritura e quem garante é o Estado. A diferença é, o carro não é um meio de produção. A questão é essa, né? Então, quando a gente fala de expropriar a propriedade privada, né, do fim da propriedade privada, a gente tá falando na maior parte dos meios de produção. Mas o carro, ele segue a lógica da propriedade privada porque também é prescrito. Casa e carro seguem. Carro não precisa de escritura? Precisa sim. Você não pode ter carro sem escritura. Carro paga imposto. Mas a questão é, e aí é que tá a diferença. Você pode garantir o seu carro com seus próprios recursos. Você pode garantir a posse do seu carro com seus próprios recursos. Você não pode garantir um latifúndio com seus próprios recursos. Você não pode garantir sua propriedade privada em terra em 29 estados brasileiros. Eu sei que tem menos, tá? Tô exagerando, né? Em 58 estados brasileiros, sem a força do Estado. Você pode ter a posse de um carro que não é seu. Você pode ter a posse de uma caneca que não é sua também, né? Você entende qual que é o problema? O Estado não garante a sua posse através da polícia? Ele não é obrigado. Depende muito da sua classe social também. Mas o que é o documento do carro se não uma escritura? E como que você vai pagar imposto sobre veículos se você não tem uma escritura? Eu pessoalmente considero... Eu posso estar errado, né? Eu não tenho carro, gente, por isso que eu não sei desses detalhes. Eu posso estar errado também. Mas a diferença é essa, né? A gente pode falar de carro em outras circunstâncias e eu posso estudar o caso melhor. Mas a questão é essa, a diferença é que a propriedade privada ela é prescrita. Parece que a polícia é utilizada como último recurso para a manutenção da propriedade privada. Ela é meio o primeiro recurso, dependendo da sua classe também, né? Mas é isso, propriedade privada é isso. E na maior parte das vezes, quando se fala em propriedade privada... quando marxistas falam em propriedade privada, nós estamos falando de propriedade privada dos meios de produção. É que hoje se estende para também propriedade privada fundiária. Não só hoje, né? Mas se estende para propriedade privada de imóveis. E aí existem grandes barões de especulação imobiliária que também atuam sob o mecanismo da propriedade privada. Mas pela propriedade privada ser prescrita e nós termos a lógica do capital, que é o valor que se valoriza, essa propriedade privada ela tende a se concentrar na mão de poucas pessoas. Não tem nada na Constituição que diz que a PM deve proteger a propriedade privada. O Estado deve garantir a propriedade privada. O Estado, o braço armado do Estado é a Polícia e o Exército.